Jesus nos abençoe. Na carta de Paulo aos Efésios, ele nos faz a seguinte advertência: desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Quando Paulo fez essa advertência nessa carta, que foi uma das cartas que ele fez enquanto estava na prisão, ele tinha dois objetivos principais. Um deles era trazer para os novos cristãos, os cristãos nascentes da cidade de Éfeso, a preocupação para que eles não se dividissem, mantivessem-se unidos, porque desde aquela época o cristianismo que estava nascendo já começava a demonstrar sinais de divisões. E Paulo, preocupado em manter a unidade cristã, fez essa advertência para eles, para que eles se mantivessem unidos e também se mantivessem vigilantes contra as tentações, contra as facilidades que o mundo oferecia na época, para que despertos, ou seja, atentos, vigilantes, pudessem ser consolados e amparados pelos ensinamentos de Jesus que estava na sua nascente. Mas só que hoje nós estamos aí praticamente 2000 anos desse momento. E aí a gente faz a reflexão: como é que nós estamos hoje? Será que nós estamos adormecidos? Será que estamos dispersos, divididos? Ou será que estamos devidamente vigilantes, conforme Paulo se preocupava? E aí, fazendo uma análise breve do estado em que a gente está agora, a gente percebe que, em muitos casos, nós ainda estamos adormecidos. Nós estamos vivendo quase que uma catalepsia social, uma catalepsia moral, uma catalepsia ambiental que está nos mantendo adormecidos, meio que em estado de mortos. Porque a catalepsia é aquela doença onde a gente parece que está morto, mas na verdade não está. Nós estamos incapazes de fazer algum movimento, de expressar alguma ideia, uma palavra, e estamos lá, muitas vezes considerados como mortos. Por isso que Jesus chegou para Lázaro, que passou por esse processo de catalepsia, e foi lá e despertou. Levanta-te e anda. E a gente pode fazer uma analogia: nos dias de hoje nós estamos quase que vivendo essa catalepsia. A gente está ali fundamentado por todo tipo de aparato tecnológico que nos mantém distantes de uma realidade lá que está viva à nossa volta, e a gente fica presos no mundo virtual. A gente fica preso na telinha ou na telona, absorvidos em observar a vida alheia, em olhar como as coisas estão, em passar uma imagem que nem sempre representa a nossa realidade, e vamos com isso esquecendo do nosso mundo à volta. Estamos adormecidos. A gente pensa que vive, mas não estamos. Estamos adormecidos. E essa catalepsia, essa inércia em que a gente vive, nos impede até de ter uma atitude, uma postura mais assertiva nas questões sociais, nas questões políticas, nas questões ambientais. Então a gente vai vendo as notícias despencar à nossa frente de tudo quanto é tipo de tragédia, e a gente fica ali, amortecidos, sem poder se expressar. Estamos adormecidos nessa catalepsia. E isso vai fazendo com que a gente tenha uma vida movida no automático. Nesse automatismo que a gente vai vivendo, a gente vai estabelecendo uma rotina que pode não ser a melhor de todas, mas é que se adequa à nossa habilidade, à nossa facilidade. E aí a gente levanta, vai para o trabalho, volta, fica de novo inebriado pelas cenas que a gente vê no mundo virtual, vai dormir e deixa de viver. Muitas vezes não prestamos atenção nem na nossa família. Se a gente pudesse ver, é como naquele filme Matrix, onde a gente pensa que vive, mas não vivemos. A gente vai vivendo uma realidade que o sistema vai nos impondo, e a gente paulatinamente, passivamente vai assumindo isso. Então a gente vê as coisas acontecer e continuamos inativos, continuamos adormecidos.
E isso é ruim, porque quando a gente fica nesse estado ali, a gente vai perdendo as oportunidades. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, e falam que a gente vai vivendo, pena que não deu para projetar por questões técnicas, mas eu vou ler aqui a citação. A gente vai vivendo em estado quase de sono, sem dar-se conta do que acontece à sua volta, sem conscientizar-se das ocorrências nem dos seus mecanismos. A gente não presta mais atenção. Não presta atenção nem no caminho que a gente faz para o trabalho, porque está tão automático que a gente vai ali meio que programado. Se muda alguma coisa, a gente nem presta atenção. Então a gente não para, não reflete, não procura verificar as nossas necessidades, as nossas considerações, os objetivos que a gente tem na vida. Porque a gente tem objetivos, todos nós temos. E é saudável, é natural que assim seja. Se a gente não tiver objetivos, a gente tem um problema sério. Porque daí a gente não sabe para que lado vai. Então a gente vai vivendo conforme o sistema nos empurra. Isso é péssimo, porque a gente não se prepara para as questões da vida. Nós ficamos como Paulo de Tarso. A gente vai envolvido por essas tentações, por essas facilidades, e não vivemos de acordo com o que Jesus nos ensina. Porque o Evangelho de Jesus é muito claro. E a filosofia já nos diz que o homem é um ser social por natureza. Não podemos nos viver isolados uns dos outros. Em razão disso, continua Joana, vivemos inconscientemente, longe da realidade, dispersos, acumulando conflitos e deixando-se arrastar pelos instintos que neles ainda são dominantes. Porque nós temos instintos que precisam ser disciplinados. Emmanuel, no livro Pão Nosso, corrobora com a ideia de Joana, quando diz que, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. E é verdade. Se a gente, nesses 2000 anos de história cristã, quantas vezes já nos foi dado mensagens, foram nos chamando a atenção, foram nos dando exemplos de como a gente pode ser diferente. E a gente vai isolado, vivendo isso como se não existisse. Os exemplos são sugestivos e santificantes, e a gente observa, até admira os que agem assim, mas a gente não consegue ter uma postura diferente. A gente vai interpretando isso por cenas sagradas, dignas de louvor, nos diz Emmanuel, mas depressas relegadas ao esquecimento. Isso acontece com a gente, se a gente for observar. A gente está ali na nossa telinha olhando o Facebook, às vezes a gente lê uma mensagem linda, maravilhosa, que nos traz a reflexão, e a gente fica encantado com aquela mensagem. Dependendo da intensidade dela, a gente chega a escorrer uma lágrima de emoção. Mas passada, terminada a leitura, a gente dá uma escorregada no dedo e já vem outra coisa, a gente já nem lembra o que está escrito ali. A gente já leu uma piadinha, já viu uma fofoca, já viu algum comentário da vida política, e esqueceu a mensagem que a gente leu há 3 segundos atrás. Por quê? Estamos adormecidos, presos no sistema. Então o coração, concluindo Emmanuel, não adere. Ele dormita, amortecido, incapaz de analisar e compreender. E por não analisarmos e compreendermos, muitas vezes a gente vai passando para frente notícias que nem sempre são reais, porque a gente não pratica o discernimento. Então esse despertamento para uma nova realidade não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil, complexa, porque esse adormecer nos faz sofrer. Com certeza nos faz. Só que a gente faz de conta que não existe o sofrimento. A gente vai se escondendo no nosso buraco, como se fosse uma avestruz, colocando a nossa cabeça lá no buraco, fingindo que os problemas não existem. E o nosso buraco chama-se mundo virtual, onde a gente vai se desligando da realidade e a gente vai fingindo que nada acontece. Está sofrendo, mas a gente faz de conta que não está. A gente posta uma foto sorridente, alegre, nem que seja montada de uma festa no nosso quarto, para mostrar para o mundo que a gente está bem, mesmo que a gente não esteja. E como a gente não enfrenta os problemas e as dificuldades, a gente não vivencia, não vence os mesmos. É como se a gente fosse colocar uma sujeirinha debaixo do tapete, para a gente não ver. Quando a gente vai limpar a casa, a gente faz isso, né? Ergue o tapete, põe a sujeirinha ali, para não perceber.
Só que chega um momento que a gente vai atravessar a sala e dá de cara com uma montanha no meio da sala. Porque é tanta sujeirinha que a gente vai colocando ali e a gente não se dá conta. E aí, quando vê, essa sujeirinha virou uma montanha e, sem menos a gente imaginar, ela deságua num momento, às vezes, de raiva, de impaciência, de intolerância. É aquela famosa gota d'água, em que, às vezes, alguma coisa que alguém nos diz, alguém nos faz, que pode ser uma pequena bobagem, mas faz com que derrame toda aquela mágoa que está acumulada, todos os problemas, e aí a gente toma atitudes, muitas vezes, irreversíveis. É complexo? É complexo. Então, para evitar que isso aconteça, é preciso que a gente desperte. Jung costumava dizer que, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Porque esse sofrimento vai se tornando tão insuportável, só que a gente costuma com o sofrimento. Porque, embora seja de dor, o sofrimento, alguma vantagem a gente tira dali. É o que o Jung quis dizer. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Ou seja, a gente vai vivendo as nossas histórias sem ser feliz, mas sem coragem de reagir. Porque de alguma forma aquilo lá está nos satisfazendo. É a chamada zona de conforto. E aí a gente vai arrastando a nossa vida, muitas vezes num casamento ruim, sofrido, que não nos faz felizes, mas a gente vai, porque a gente não quer sofrer o conflito. A gente não quer deixar os outros chateados. A gente não quer magoar nossos filhos. A gente não quer desagradar a família. A gente não quer perder aquela renda que muitas vezes o casamento nos dá. Então, mesmo com todo o sofrimento, a gente vai se arrastando, vai se arrasta sofrendo. Ou então a gente vai se arrastando num emprego ruim que não nos dá motivação, não nos dá alegria, que vai nos conviver com colegas intolerantes, com chefes às vezes insuportáveis, mas como a gente vive daquele salário, a gente vai se arrastando, porque não tem coragem de enfrentar o problema. Só que quando chega, diz Jung, um momento que essa dor é tão grande, tão insuportável, que a dor da mudança, a dor do conflito, a dor da coragem, é muito menor do que aquela que a gente estava vivendo. E é aí que a gente muda. Então esse despertar exige coragem, e não é fácil, mas é possível. E é isso que nos diz Joana de Ângeles nesse livro, que é o tema da nossa fala: Desperte e seja feliz. Interessante o título, né? Desperte e seja feliz, porque quando estamos adormecidos, envolvidos no sofrimento, a gente não é feliz. Como no filme Matrix, a gente pensa que é feliz, pensa que é alegre, pensa que está vivendo bem com a sociedade, mas a gente não está. Nós estamos mascarando os nossos conflitos. Então, o homem e a mulher contemporânea, ou seja, todos nós que aqui estamos, vamos sendo seduzidos pelas ambições desmedidas, com as preocupações mais com as quantidades ou em ter coisas do que estar em coisas. Então, a gente se preocupa em ter um carro, em ter uma casa, em ter um emprego estável, em ter uma posição na sociedade, ter um cargo de poder no centro espírita ou na empresa onde está ocupando. Em alguma coisa a gente é seduzido por essa ambição. Então a gente vai se confortando com aquele luxo, com o gozo das facilidades morais que esses poderes, essas facilidades nos traz, e a gente esquece de realmente ser alguém melhor. A gente esquece de ser alguém preocupado com a nossa espiritualidade. E a gente vai deixando, inclusive, a espiritualidade para segundo plano, porque não é importante agora. A gente está tão ocupado com as questões materiais que não dá tempo de se preocupar com isso. E aí vem um amigo, nos convida: vamos lá no centro espírita, tomar um passe, eu sinto que você não está legal. Não, pode deixar que eu vou. Faz o seguinte, coloca meu nome lá no livro, reza por mim. Então a pessoa vai terceirizando a sua cura sem fazer nada em troca. Então a gente vai no centro espírita, ou na missa, ou no culto, onde a gente tem afinidade com a espiritualidade. A gente vai deixando para segundo plano, porque as questões materiais são mais importantes. A gente tem que batalhar para ganhar o nosso dinheirinho. Nada contra, todos nós dependemos do nosso dinheiro. Infelizmente, a gente vive na Terra dependendo da matéria, então a gente precisa disso. O que não pode acontecer é uma inversão de valores. A gente dá para as questões materiais uma preocupação
maior do que aquela que merece. Todos nós precisamos trabalhar para ganhar honestamente o nosso dinheiro e poder viver, mas não podemos fazer disso uma obsessão. Então a gente tem que se preocupar com o lado espiritual também. E não podemos relegar para segundo plano, porque o mundo está em processo de mudança. O mundo está numa fase de transição. E se a gente não se despertar, a gente vai ficar para trás na história. Vamos perder esse bonde, esse trem da história, e vamos ficar relegados para um segundo plano também. Então a gente vai se ocupando com a matéria e quando se vê, está tão envolvido que a oportunidade passou e a gente não percebeu. Que é o que o Emmanuel nos disse. As oportunidades nos chegam, a gente acha bonito, mas não se dá conta. E pode perceber como a gente faz isso. Talvez aqui não, porque a gente está aqui nessa noite de frio, a gente está aqui para aprender um pouco mais. Mas se a gente observar o mundo, como a maioria das pessoas ainda estão adormecidas. Se convidar para ir para uma balada, todo mundo acha um tempo. Se convidar para pescar, todo mundo acha um tempo. Para o futebol de toda semana, acha um tempo. Nada contra isso também, isso é bom, é importante. Mas cada coisa no seu lugar. A gente tem que procurar viver em equilíbrio. Não deixar que isso tudo nos envolva a ponto da gente esquecer das questões materiais. Porque os confortos e as facilidades do mundo vão realmente nos seduzindo. E vai nos desviando do tempo precioso que a gente tem para viver todas essas coisas. Então a gente vai transferindo tudo isso para depois. E aí o que acontece? A gente vai se preocupando tão pouco com essas questões espirituais, sem nos prepararmos para a vida, que quando chegam os problemas, as dificuldades, a gente está sem chão. De repente a gente é pego desempregado. E agora, o que eu vou fazer? Como a gente não se preparou para essa questão, não se preocupou só com a questão do emprego, a gente não sabe o que fazer. E aí pessoas algumas entram em depressão, outras ficam desesperadas. De repente é uma doença na família ou na gente mesmo, e aí a gente se desespera. Mas por que vai acontecer isso comigo? Eu faço tantas coisas boas, tenho tanta coisa para fazer. Por que eu vou cair doente quando tenho um mundo de oportunidades para viver? Mas a gente não se preparou. Ou quem sabe a própria morte. Nós, ou de alguém querido. Quando a gente vê, aquela pessoa que estava do nosso lado já não está mais. Seja porque ela foi embora pelas vias da morte, ou porque saiu pela porta da frente, a gente não percebeu, porque estava envolvido nesse mundo neurótico e sem equilíbrio que a gente está, onde a gente vai percebendo, vai vivendo sem perceber, adormecidos, e a gente não se dá conta de quantas vezes a gente deixou de dar atenção devida para quem a gente ama. Então a gente vai vivendo sem nos prepararmos, e quando chegam as dificuldades, como Joana diz aqui, somos chamados aos embates da evolução em razão das ocorrências menos felizes do dia a dia. Nós estamos desestruturados e desequipados. E aí o que acontece? A gente se revolta. Como a gente não entende o processo da lei divina, a gente se revolta com ela. Chega a doença, a gente se revolta. Por que isso? O que eu fiz para merecer isso? Pode ter certeza que a gente fez. Talvez não nessa vida, mas em alguma vida passada, a gente fez por merecer aquilo. Nada acontece por acaso. Ninguém que esteja em sofrimento na Terra está sofrendo inocentemente. Nós estamos apenas resgatando, tendo uma nova oportunidade de evoluir. Porque Deus não castiga, mas Ele nos dá oportunidades de crescimento. São como provas que a gente vai passando. Na escola não é assim. A gente não aprende a matéria e depois, para saber se a gente pode passar de ano, a gente é submetido pelo professor a uma prova. Se a gente passar, ótimo, a gente segue em frente e prossegue na nossa escala evolutiva. Se não sabe a matéria, não tem problema. É só repetir de ano e vai vivenciar tudo de novo. Não deu certo? Volta quantas vezes for necessário. Na escola hoje em dia a gente já nem reprova mais, né? Porque agora as coisas mudaram, mas a vida não é assim. A vida é coisa diferente. Se a gente não aprender as lições, a gente vai repetir. Não de ano, mas de vida. E se essa vida às vezes já é difícil do jeito que a gente está levando agora, imagine ela crescida do ônus
do tempo que a gente jogou fora, acrescida do ônus de não ter aproveitado as oportunidades que ela nos concedeu, acrescida do ônus dos débitos novos que eu fiz e que vão se somar àquelas pendências antigas. Então as oportunidades que surgem na nossa vida são únicas, entre aspas, porque aquele momento não volta jamais. A gente vai ter outros, mas aquele nunca mais. Então é importante a gente ficar atento, vigilante, despertar, nos dizia Paulo, tu que dormes. Nós estamos adormecidos, se a gente for parar para pensar. E é por isso que Joana nos chamou a atenção para esse livro. Ela fez esse livro, Desperte e Seja Feliz, onde através de 30 capítulos, ela nos dá meio que uma receita de felicidade. Existem muitas. Se a gente for procurar nas livrarias, tem milhares de títulos de autoajuda nos ensinando a ser feliz em 10 lições, a ser eficaz em 7 hábitos, em qualquer coisa assim. Joana nos traz um programa de 30 dias. Ela não disse que é autoajuda, mas a gente pode interpretar dessa forma para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, naturalmente, a gente não vai conseguir estudar todos os 30 pontos aqui, mas a gente trouxe alguns capítulos para poder ter uma ideia e fazer vocês ter o gostinho de ler o livro e conhecer as demais lições. Então, para tudo isso, a gente precisa, primeiramente, perceber que essa mudança, esse processo de alteração de padrão tem que começar dentro de nós. Não tem nenhuma força externa que vai nos fazer isso. O centro espírita, por melhor que seja, bem intencionado, não vai conseguir mudar ninguém. A nossa palestra não vai conseguir mudar ninguém. O centro, as instituições religiosas, a sociedade podem nos dar oportunidades de mudança. Mas a verdadeira mudança vai começar quando a gente perceber dentro de nós essa necessidade. Como nos diz ela no livro Desperte e Seja Feliz, é necessário que haja um despertamento para os valores do Espírito Eterno, a fim de que se consiga a identificação consigo mesmo e com o bem. E a gente vai conseguir isso através de um processo chamado autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai nos fazer conhecermos nós mesmos. Se a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente quer. Nós falamos agora há pouco, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, diz o ditado. Só que qualquer caminho vai nos levar para outros lugares que podem não ser tão agradáveis como a gente imagina. Podem não ser tranquilos como nós esperamos. Os atalhos, às vezes, quando não são bem planejados, nos afastam ainda mais do nosso objetivo. Mas eu não tenho objetivo mesmo, então tudo bem. Eu tenho a eternidade toda para aprender, tudo bem. E a gente vai pensando assim, adormecido, jogando as oportunidades fora. Então o processo de autodescobrimento quebra esse paradigma. Nos faz forçadamente a mudar de postura. E aí a gente começa a ver que o problema do mundo não é o mundo, somos nós. A nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de perceber os problemas e, pior, a nossa forma de resolver as questões complicadas. A gente quer que o mundo todo mude, mas a gente não faz nada por isso. E como dizia Gandhi, nós devemos ser a mudança que a gente quer no mundo. Se eu quero que as pessoas sejam boas comigo, eu tenho que começar a ser boa com os outros. É lei de retorno. O que eu faço, eu ganho. O que eu planto, eu vou colher. Não tem outra fórmula secreta, nem mágica. Então eu preciso começar dentro de mim essa mudança. E Joana nos diz no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Tudo começa na mente. E aí estão as matrizes das próximas ações, através do pensamento. O exercício do bem-estar, eliminando as ideias perniciosas a que se está viciado, constitui passo decisivo para o autodescobrimento. Então a gente precisa fazer o que a gente fala muito na doutrina espírita, que é a nossa reforma íntima. Ou seja, mudar os nossos modelos interiores, eliminar os pensamentos perniciosos, eliminar o nosso comodismo, a nossa má vontade em relação às outras pessoas e ao mundo. A gente precisa enxergar as coisas com uma visão, um pensamento, um olhar mais otimista. Precisamos corrigir a nossa forma de mudar isso. E aí Emmanuel, no mesmo livro Pão Nosso,
vem mais uma vez colaborar com Joana, que nos diz que a criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, o que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade. Olha como ele é forte aqui. Emmanuel não dava moleza não deu nem pro Chico, quer dizer para nós. Nos faz emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Quantas vezes a gente fala que a gente quer ser dono do nosso destino? Quantas vezes a gente diz para as pessoas, me deixem em paz que da minha vida cuido eu. Mas será que eu cuido mesmo da minha vida? Será que eu realmente sou dono do meu destino ou eu ainda estou vivendo conforme a sociedade nos impõe? Será que eu ainda estou adormecido ou já começo a despertar? Então, desperte e seja feliz, nos recomenda Joana. E aí a gente vai falar aqui agora alguns capítulos só para a gente ter uma ideia de como isso acontece no nosso dia a dia. Então, num dos capítulos ela nos fala, por exemplo, sobre os litígios, ou seja, as contendas, os conflitos, as desavenças que a gente tem. Então ela nos recomenda a vencer a agressividade, buscar a conquista da razão e superar a satisfação do ego. Quando a gente está vivendo sempre um eterno conflito com as outras pessoas, sempre em litígios, é porque o nosso ego está muito inflado. Porque a gente acha que está sempre certo, que está sempre com a razão. E não basta a gente achar que está com a razão, eu tenho que provar para o outro que ele está errado. E é nesse processo que a gente vai entrando em conflito, porque o outro também acha que está certo e também acha que a gente está errado. E aí a gente fica naquela briga, não, você está certo, você está errado, você está certo. Quanto tempo a gente vai levar para isso? Já não era a hora da gente sentar e conversar? De repente a gente descobre que nós dois estamos errados e que o modelo terceiro é o mais certo. Mas a gente está com o ego inflado. O nosso egoísmo está tão dominante na nossa vida que a gente nem considera a opinião alheia. A gente vai se deixando levar. Tem um ditado que diz que é muito melhor a gente ser feliz do que ter razão. Na realidade é isso mesmo, mas a gente faz de conta que não ouve isso. A gente quer mais ter razão. Quer mostrar para nossa esposa que nós estamos certos, a gente quer mostrar para o nosso chefe que nós estamos certos. A gente está no trânsito, a gente quer mostrar que eu estou certo quando eu fiz aquela ultrapassagem devida e que ele que é culpado porque está andando devagar e está atrapalhando o meu caminho. É assim que a gente pensa quando está no trânsito. A gente acha que a rua é toda nossa. E os outros todos estão errados. Porque estão lerdos, porque estão fazendo bobagem e eu estou certo. E aí quando a gente vê, a gente pega um outro esquentadinho na nossa frente. Quando se dá conta, a gente está envolvido numa briga de trânsito. Porque não vigiou. Se fôssemos cristãos de verdade, a gente não daria bola. A gente deixaria todo mundo seguindo em frente. Mas como a gente está com o nosso ego inflado, e às vezes estamos procurando oportunidades para desaguar essa agressividade que a gente traz dentro de nós, qualquer bobagem no trânsito é suficiente. Entramos toda hora em litígios sem necessidade. E o pior é que quando esses litígios, essas brigas, por exemplo, do trânsito, seguem um caminho mais drástico. E aí a gente fica com aquele pensamento, eu não posso levar desaforo para casa. Mas a gente já parou para pensar que numa briga de trânsito a gente pode nem voltar para casa? De repente, duas famílias são condenadas a um eterno, entre aspas, ou melhor, corrigindo, a um sofrimento inigualável porque nós não tivemos paciência. E aí a gente encontra alguém que tem menos paciência ainda, esse alguém toma uma atitude irracional e de repente ou eu ou ele não volta para casa. Não importa quem seja, duas famílias vão ser condenadas ao sofrimento, porque faltou paciência. Faltou a gente dominar o nosso ego. Faltou a gente ser feliz. Porque quando a gente é feliz de verdade e está desperto, a gente não vai se incomodar com isso. A gente vai tratar o nosso egoísmo e vai entender que o outro tem razão muitas vezes. Se não é sempre. Porque a gente não é perfeito. Nenhum de nós aqui é puro e evoluído o suficiente para se achar dono da razão. Então, muitas vezes, quase sempre a gente está errado. E isso nos impede de ser feliz. Outra questão, outro capítulo do livro, nos fala sobre as provocações. Aí, já emendando com a questão, com o exemplo do trânsito. Quantas vezes nós somos provocados na nossa vida a sair da nossa zona de conforto? Quantas vezes a gente é provocado para tomar uma atitude
que nem sempre é a mais favorável. E como que a gente vai fugir das provocações, vai vencer isso? Diz Joana que a gente precisa manter o compromisso com a nossa própria consciência, respeitando o próximo. Por que eu sou provocado? Porque a minha base não está bem fundamentada. Eu não tenho certeza do que eu sou. Então eu vou aceitar as provocações para tentar mostrar que eu estou certo. Se eu estivesse com a consciência tranquila, livre de culpas, eu não cederia às preocupações, às tentações. É o que eu digo sempre lá para minha esposa. Quando a gente tem a consciência tranquila, a gente não teme ser desmascarado. A gente não teme ser enfrentado, não teme ser acariado. A gente não teme ver o nosso celular desbilhotado. A gente sabe que não vai ter nada errado ali. E a gente está com a consciência tranquila. Então não vai cair nas provocações. Não caindo nas provocações demonstra que a gente está vigilante. Demonstra que a gente está atento, cuidando da nossa própria vida e não a do outro. E aí a gente, com a consciência tranquila, a gente vai aprender a respeitar o próximo também e não vai cair nas provocações. Consequentemente, seremos mais felizes. Porque quem não tem a consciência tranquila nunca vive feliz, porque está sempre preocupado em ser desmascarado. Está sempre preocupado que alguém descubra sua mentira e todo aquele castelo que ele construiu na beira da água, da praia, vai desmoronar. Então ele acaba cedendo às provocações. Consciência tranquila, não preocupa-se com isso. E fala também sobre as incompreensões, outro capítulo do livro. Nem Jesus foi compreendido. Até Jesus, que é o nosso modelo e guia, o governador espiritual do nosso planeta, foi compreendido por todos. Tanto que ele aqui veio para nos ensinar o amor, veio aqui para nos ensinar o exemplo de como proceder, e mesmo assim ele foi preso, torturado e covardemente assassinado, porque ousou enfrentar o sistema que estava vigente. Ousou fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Então ele não foi compreendido por todos. Se ele, que era um espírito puro, perfeito, não tinha nadinha de débitos a resgatar, o que dirá a gente? Será que a gente já está assim? Se ele, que estava assim, como um espírito puro, não foi compreendido, que dirá de nós? Que ainda temos as nossas culpas, temos os nossos remorsos, temos os nossos complexos para trabalhar, que nós temos a nossa história passada, que nem sempre foi boa, pode ter certeza que não foi mesmo, porque se a gente está num processo evolutivo e ninguém regride, nos diz o Livro dos Espíritos, significa que hoje, na nossa história, a gente está no melhor momento da nossa existência. Mesmo que eu esteja enfrentando problemas, mesmo que eu esteja enfrentando dificuldades financeiras, mesmo que eu esteja enfrentando uma doença, eu estou no melhor momento da minha vida, porque o espírito só vai para frente, não regride. Então o meu passado foi muito pior, mas hoje eu já estou melhor. E se eu tenho um passado a ser resgatado, então significa que eu vou estar muito mais propenso a ser incompreendido do que qualquer outra pessoa. Se Jesus, que era o espírito puro, não foi compreendido por todos, que dirá eu? Então a gente tem que se preocupar e tratar da nossa vida, né? Porque toda incompreensão, na verdade, nos diz Joana, é fruto da inveja, da malícia. Então são convites que a vida vai nos dando para mudar as nossas posturas, sem se preocupar em querer agradar a todos, a ser compreendido por todos. A gente consegue ter uma vida mais real, porque a gente vai estar olhando para nós mesmos, não naquele sentimento egoísta de só querer as minhas coisas, mas eu vou olhar para mim, eu vou no meu processo de autodescobrimento enxergar o meu espelho moral, o meu espelho espiritual e ter a coragem de ali enxergar os meus próprios defeitos, saber onde eu preciso corrigir, e aí, sabendo disso, eu vou saber entender por que algumas pessoas não me entendem. Porque eu vou estar olhando no meu espelho e lá vai estar mostrando que eu ainda sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, uma pessoa fraca. E é por isso que eu não sou compreendido. Porque as pessoas vão enxergar esses problemas. Então eu preciso trabalhar essas questões para poder ter uma imagem límpida no espelho da nossa vida.
Outra questão são as tentações, que sempre estão à nossa volta. Ninguém cresce moralmente sem enfrentar tentações, nos diz Joana. Assim como ninguém passa de ano sem enfrentar as provas. Como ninguém vence a doença se não enfrentar uma cirurgia. Que ninguém chega à felicidade se não enfrentar o marasmo da sua existência. Então as tentações vão estar nos acompanhando. Voltando a Jesus, mesmo ele foi tentado no deserto. Obviamente a gente sabe que ele superou as tentações porque tinha um espírito puro. Mas será que a gente já tem? E eu estou falando de tentações aqui, Joana fala de tentações em todos os âmbitos da nossa vida. Seja aqueles olhares que a gente lança quando não devia, seja quando a gente recebe um troco a mais e não devolve, seja quando a gente é parado pelo guarda e mesmo sabendo que é culpado, a gente dá um jeitinho de escapulir da multa. Todas essas questões são oportunidades de crescimento. Desculpa. São oportunidades para a gente mostrar como está o nosso caráter. São oportunidades da gente demonstrar como está o nosso esforço no crescimento espiritual. Se a gente está vivendo para a matéria, vivendo para a sociedade, a gente vai dar um jeito de mascarar tudo que tem de errado na nossa vida. E aí acaba caindo nas tentações. Porque até aquilo, se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de ser desmascarado. Então a gente cede às tentações. Mas quando estamos comprometidos com o nosso crescimento espiritual, a gente consegue vencer. E aí sai mais forte a cada tentação vencida. Outra questão são as reclamações que Joana nos diz que são indevidas. Porque as dificuldades que a gente tem, como a gente já está observando aqui, são todas devidas a questões do passado e que nós nos comprometemos nessa existência a restaurar. Naturalmente que a gente não vai tirar todo o atraso da nossa vida, que se estende ao longo da história, e a gente não consegue nem ver o começo, mas ela é longa, não vamos conseguir fazer isso tudo numa vez só. Por isso nos deu Deus a reencarnação. A gente pode ir fazendo nosso pagamento em prestações, suaves prestações eternas, até que a gente quite toda a nossa dívida. Mas o problema é que a gente quer dar um passo maior que a perna. A gente quer resolver as coisas sem estar preparado para tudo. Quer apressar o nosso crescimento espiritual. Porque não dá certo. Hoje a gente está aqui, a gente já não lembra muito o que a gente fez. Mas quando a gente está lá preparando a nossa reencarnação, está lá conversando com nossos mentores, eles sabem o que a gente fez no verão passado. Sabem o que a gente fez nas nossas vidas passadas. E a gente também sabe. A gente tem a consciência plena. E aí quando a gente começa a observar o registro da nossa história para poder planejar a próxima encarnação, começa a bater aquela vergonha, né? Aquelas cenas todas a gente quer editar e já não dá mais, porque elas estão ali vivas e cruas na nossa frente. E envergonhados que estamos, a gente quer fazer de tudo para corrigir o mais rápido possível e poder ser feliz o mais rápido possível. Então a gente vai planejar a nossa vida e vai programando coisas que a gente não dá conta de fazer. Então a gente vai pedir para o nosso mentor as piores dificuldades que a gente pode imaginar, a gente quer. Eu quero nascer órfão, quero nascer numa favela, quero nascer com deficiência física, com deficiência mental, se possível, desempregado, quero passar tudo ali. Daí os nossos mentores olham para a gente e dizem, você não vai dar conta de tudo isso. Não, eu dou sim. Estou te avisando, eles nos dizem. Você não vai dar conta disso porque você ainda não tem base moral. Mas a gente quer mostrar força e bate no peito e diz, não, pode vir que eu me viro, eu dou conta. Daí, como eles respeitam o nosso livre-arbítrio, ele diz, tá bom, vai lá então. Depois não diz que eu não te avisei. E a gente reencarna, então, todo cheio de moral, cheio de vontade, passando por todas aquelas dificuldades que a gente pediu, só que a gente não tem mais a lembrança, que foi parcialmente obstruída, para que a gente pudesse viver bem. E aí, quando começa a chegar os problemas, a gente fica pensando, mas por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que tanta dificuldade? Por que tanta dor? Por que tanta miséria? Por que tanta incompreensão? E aos nossos mentores nos assopram no ouvido. Você que pediu.
E não só pediu, a gente criou aquelas situações. Porque estava adormecido, porque estava envolvido em questões todas qualquer, que a gente não se preocupou com o lado espiritual. E a gente foi semeando vento. E agora, quando chegam as tempestades, a gente se indigna. Quando a gente tem um pouquinho de maturidade, a gente até reconhece um pouco. E aí procura a espiritualidade, ainda que tardiamente, para tentar mudar a nossa história. Quando a gente não está preparado, nem maduro psicologicamente, nem espiritualmente, a gente entra em revolta. Aí a gente começa a praguejar contra Deus, dizer que onde está Deus que me trouxe tanto problema se eu não fiz nada? Onde está Deus que levou a minha família? Onde está Deus que tirou meu emprego? Onde está Deus que não me deixa viver com saúde? A gente começa a reclamar de tudo. E quando não tem motivos para reclamar, a gente inventa. Reclama do frio ou do calor, do sol, da chuva, do trânsito que está muito intenso, mas também reclama quando está tudo muito parado. A gente vai achando motivos para tudo. E essas reclamações indevidas, porque nós somos responsáveis pela nossa história, isso já nos dizia Jesus, a cada um segundo suas obras, nos impede de ser feliz. Vai nos mantendo adormecidos, praticamente num pesadelo, sem que a gente dê conta. Mas para tudo isso tem salvação, para tudo isso tem jeito. O livro nos dá algumas sugestões para mudar. Naturalmente, não é uma receita de bolo, não é uma fórmula infalível, mas são as questões que, observadas, podem mudar significativamente a nossa forma de ver. E podemos perceber também que em tudo nós temos o nosso modelo e guia para nos sustentar. Jesus, que é o nosso governador espiritual, aquele ser perfeito que aqui veio para nos ensinar o amor, pode nos mostrar como a gente deve agir. Então, se a gente tem dúvida de como proceder para ser feliz, observemos Jesus, que venceu as tentações. Observemos Jesus, que nunca entrou em conflitos. Observemos Jesus, que exerceu a caridade na sua mais sublime essência. Observemos Jesus, que soube enfrentar todas as dificuldades, os conflitos de maneira equilibrada, que nunca perdeu uma oportunidade de vivenciar e principalmente exemplificar o amor. Vivemos Jesus, que nos embates nos ensinava a dar o outro lado a quem nos agredia. Não um sentimento masoquista de querer deixar que o outro nos agrida, mas quando alguém tenta nos agredir, ele está mostrando todo o seu lado negro, o seu lado perverso, o seu lado da maldade. E a gente deve oferecer o outro lado, que é o do amor, o do perdão incondicional. Mesmo nas mais severas condições, mas a gente precisa trabalhar isso. Pode parecer que a gente vai ser fraco, covarde muitas vezes, mas quem que a gente quer agradar? O mundo ou a nossa consciência? O mundo ou a Deus, que nos observa, a Jesus, que nos observa e nos auxilia? Quem que a gente quer agradar? O trabalho da caridade vai nos beneficiar a nós mesmos. Não se importa se o mundo vai entender isso ou não. Jesus não foi compreendido também. Então a gente tem que nos mirarmos em Jesus. Quando a gente observa os ensinamentos de Jesus, o Evangelho na mais sublime essência, a gente muda. Talvez de maneira um pouco dolorosa, mas a gente muda. E vai ser menos dolorosa do que a forma como o mundo nos ensina. Porque o mundo nos ensina muitas vezes de maneira rude, mas o Evangelho nos ensina a mudar de maneira mais suave. Lembremos-nos de Paulo. Desperta, tu que dormes. Observemos a nossa vida. Observemos como estamos envolvidos na sociedade. Observemos o nosso dia a dia no relacionamento com as pessoas. Se percebermos que estamos ali adormecidos e acumulando sofrimentos, vamos despertar. E embalados pelos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, vamos mudar. Porque mudando, a gente cresce e fica feliz. Cada vez mais. Talvez os problemas continuem a nossa vida, mas a nossa forma de encarar, de viver, com certeza será diferente. Muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.